Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Avanhandava, que rezam conosco através do canal no YouTube, também através da Rádio Liberdade FM, nós estamos já caminhando para o finalzinho dessa Semana das Dores, que é também esta quinta semana da Quaresma, hoje quinta-feira, dia 10 de abril. E como nós meditamos durante todo esse tempo quaresmal, e catequese litúrgica nunca é demais, o tempo santo da Quaresma é esse grande retiro que a igreja inteira vive, é esse grande, entre aspas, curso de batismo, nos preparando para a noite mais santa do ano, que é a noite batismal por excelência, o Sábado Santo. E se a Quaresma nos prepara para sermos batizados, aqueles que ainda não são, e para nós que já somos, para renovarmos solenemente as promessas do nosso batismo no Sábado Santo, já se preparem,
Se a Quaresma nos preparou para o momento do batismo, para o momento da renovação das promessas batismais, o que fará o tempo pascal? O tempo pascal nos ensinará, será uma grande catequese de como viver uma vida de gente batizada. Ou seja, a Quaresma prepara, a noite da Santa Páscoa batiza e renova o nosso compromisso, e dali para diante, então é preciso começar a viver como gente batizada. A gente não imagina um corintiano se comportando como palmeirense. A gente não imagina um casado se comportando como solteiro. Eu não posso conceber e nós não podemos aceitar para a nossa vida um cristão que viva como pagão. Então é preciso que na nossa vida cristã, nós que já recebemos o batismo e iremos renovar as promessas no Sábado Santo, aqueles que ainda não foram batizados e na Páscoa o serão, é preciso que nós todos olhemos quais são as marcas que é preciso que tenha na minha vida diária como cristão, para que o mundo me reconheça como cristão e eu viva de fato como aquilo que eu sou. E hoje a palavra de Deus nos diz que é preciso, nós que estamos caminhando para a Páscoa, repensarmos e avaliarmos qual é o lugar da palavra de Deus na nossa vida. A Igreja, nestes 2000 anos, sempre insistiu que a palavra de Deus fizesse parte da vida das pessoas. Mesmo no tempo em que a Bíblia era em latim e as pessoas tinham pouca instrução, e aí os inimigos da Igreja falam tanta asneira daquilo que não conhecem, né? Quando dizem a Igreja, porque a Bíblia era em latim, proibiu as pessoas do conhecimento, do contato com a palavra de Deus. Que tristeza, que mediocridade, que ignorância elevada ao extremo. A Igreja que guardou a palavra de Deus, não é? A Igreja que nos seus concílios, os bispos, os mosteiros, é a grande responsável por termos, inclusive os que não são católicos deveriam agradecer a Igreja, porque se eles têm Bíblia é graças a nós. A Igreja sempre se preocupou para que a palavra de Deus, de uma forma ou de outra, chegasse até a vida das pessoas. Basta nós olharmos as grandes catedrais, sobretudo do velho continente, não é? A Europa, quando nós vemos aquelas catedrais marcadas por tantas pinturas na parede e por tantos vitrais. Aquelas pinturas na parede, aqueles vitrais das catedrais, não era em primeiro lugar para enfeitar a igreja, era para que as pessoas sem instrução, os analfabetos, pudessem conhecer, através das imagens, os textos bíblicos. Olha que coisa linda! A igreja, nesse esforço de catequese, para que ninguém, nem o doutor, nem o analfabeto, ficassem privados do tesouro da palavra de Deus, a igreja então transformou o lugar do culto e da adoração, as nossas igrejas, em Bíblias a céu aberto. Prova disso, agora nós vemos lá no Santuário de Aparecida. O Santuário de Aparecida está sendo revestido não apenas por obras de arte que embelezam, como de fato está ficando ainda mais bonito, a casa da Mãe Aparecida, mas pesquisem para vocês verem. Todo aquele projeto é minuciosamente pensado para que a pessoa, ao passar por aquela basílica e olhando aqueles mosaicos, ela compreenda e entenda a Sagrada Escritura inteira, de Gênesis ao Apocalipse,
e até os dias da igreja hoje. É a maior Bíblia a céu aberto do mundo, onde um doutor consegue ler e o analfabeto consegue ter acesso. Então vejam, a igreja, nossa mãe e nossa mestra, sempre se preocupou para que a palavra de Deus chegasse até nós. E justamente para quê? Não para lermos um livro antigo com histórias bonitas, justamente porque disse Jesus: se alguém guarda a minha palavra, não provará a morte. É evidente que a morte corporal todos nós passaremos, mas existe aquela segunda morte da qual nós precisamos pensar muito, que é a morte eterna. Quem deseja viver eternamente é preciso alimentar-se com palavras que não passam. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passa jamais. Se eu quero viver eternamente, eu preciso me alimentar de uma palavra que seja eterna. E essa palavra eterna é a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra em primeiríssimo lugar, que é Jesus, Ele é a palavra viva de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e não apenas da palavra viva de Deus, que é Jesus, na Eucaristia, mas também da palavra de Deus escrita, que é a Sagrada Escritura, que todos nós temos acesso. Basta a gente perguntar para as pessoas quem é que não tem Bíblia em casa. Todo mundo tem, seja uma muito grande ou muito pequena, mais nova ou mais velha. Hoje até tem aí os aplicativos de celular que consegue baixar a Sagrada Escritura inteira. Você carrega a Escritura no celular dentro do bolso. Ou seja, meios de acesso a essa palavra não faltam. Mas será que nós, que hoje temos tudo tão fácil, sabemos cuidar bem desse tesouro que é a palavra de Deus? Imaginem, no tempo do apóstolo São Paulo, onde não se tinha essas Bíblias fininhas, né? Tem gente que acha que a Bíblia caiu pronta, com zíper e tudo, direto do céu. Não, aqueles rolos de pergaminho. E às vezes muitos santos nem tinham a Bíblia inteira, porque não dava para carregar, era muito rolo, pergaminhos enormes. Então levavam talvez as cartas de São Paulo, o Evangelho de São Lucas, trechos da Escritura, para poder pregar a palavra, catequizar as comunidades, e traziam aqueles tesouros que eram os escritos da palavra de Deus, com tanto amor, liam, meditavam, pregavam, catequizavam. Hoje nós temos Bíblias fininhas, que pesam quase nada, tão fáceis para nossa leitura, e muitas vezes passamos o dia sem sequer ler um versículo da Escritura Santa que Deus nos dá. Como eu quero receber, como eu quero ser herdeiro das promessas de Deus, se eu não cumpro os critérios para ser herdeiro dessa promessa. Olha o que disse Deus ao pai Abraão: guarda a minha aliança, tu e os teus descendentes para sempre. A promessa de Deus é linda: farei de ti um pai de nações, reis nascerão de ti, darei a ti e aos teus descendentes o mundo inteiro. Mas tem uma condição: guarda a minha aliança, ou seja, guarda a minha palavra, se alimente da minha palavra, dê atenção à minha palavra, deixe-se conduzir nesse mundo através da minha palavra. Então, eu quero receber o bônus da promessa, mas não quero viver o ônus dessa promessa. Eu quero receber o benefício,
sem ter feito também a minha parte? Uma aliança é um contrato, e o contrato envolve o compromisso e ações de ambas as partes. Da parte de Deus, a aliança é sempre pronta. Mas da minha parte, da sua parte, nós precisamos obedecer àquilo que Deus nos pede para sermos um dia dignos de receber essa herança. Quem me ama, guarda minha palavra. Quem guarda minha palavra não provará a morte. Nos perguntemos hoje, imitando o exemplo da Virgem Maria nessa Semana das Dores, como anda o meu contato direto e diário com a palavra de Deus? Você, meu irmão, minha irmã, que tem oportunidade de ler, procure, deixe a Sagrada Escritura do lado da garrafa de café, para que você, quando for tomar café de manhã, já abra ali, lê um versículo e viva seu dia. Você, meu irmão e minha irmã, que infelizmente não tem condições de leitura, também não está excluído desse direito e desta obrigação da palavra de Deus. Veja os meios de comunicação. Quantas emissoras católicas, inclusive a nossa rádio, que procura levar para você todo dia a palavra de Deus. Se você não tem condições de ler esta palavra, ao menos ouça, acolha no coração e peça, por intercessão de Nossa Senhora, que você possa ir colocando esta palavra no dia a dia. Colocar esta palavra em prática para que a vida da palavra de Deus se transforme em vida na sua vida e o seu jeito de viver leve a vida divina para aqueles que Deus colocar no seu caminho. Peçamos hoje a Imaculada Virgem Maria, ela que tem um coração repleto, tomado, transbordante da palavra de Deus, que ela nos alcance também um coração semelhante ao dela, para que a palavra ouvida, lida e meditada se transforme em vida na nossa vida. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.